Boa noite, igreja. A paz e a graça de Deus. Abro em Lucas 14 para nós meditarmos sobre esse discipulado, esse seguir a Cristo. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Lucas 14. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Diga para Ele: eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. A igreja bem alto. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 14. Feche os olhos. Mais uma vez, curva a sua cabeça. Meu Deus, nós sabemos e cremos que a palavra tem poder para salvar as nossas almas. O Evangelho é a semente incorruptível que santifica, a semente que realmente, meu Pai, ela purifica os nossos corações, ela lava. A semente da palavra junto com o Espírito Santo, ensinando, dando sabedoria, faz com que o homem seja novo, faz com que o nosso eu, o nosso ego, a nossa vida velha seja mortificada. E é o que eu te peço, meu Deus, esse homem, essa mulher, cada um de nós, não sejamos mais as velhas criaturas, mas esse velho homem, essa velha mulher, seja crucificada com Cristo, seja verdadeiramente, meu Pai, mortificado, o corpo do pecado seja mortificado, o corpo, meu Deus, que respondia aos desejos pecaminosos, sejam mortificados, porque nós recebemos uma boa consciência. O nosso estado de loucura, de obscuridade, meu Pai, foi completamente, meu Deus, fomos completamente sarados, ó Pai, libertos da escravidão. Eu te peço, meu Deus,
que a nossa vida seja construída, meu Pai, para o Senhor, seja uma vida completa, essa caminhada não seja interrompida, mas essa pessoa tem um compromisso com Jesus. Todos nós venhamos a acordar em relação a esse compromisso com Jesus, não venhamos a ficar no meio do caminho. A obra, meu Pai, de uma vida com Cristo seja concluída, eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém, todos digam graças a Deus. Amém. Irmãos, quando nós fomos chamados para ser cristãos, Jesus, ele ofereceu salvação, ofereceu vida eterna. Olhe para mim, por favor. Mas ele disse que nós deveríamos guardar a palavra dele. Amém? Não existe vida com Cristo se você guarda a metade da palavra, se você para de desenvolver. Amém? Porque o que acontece, pastor? O que é essa relação com Cristo? Essa relação com Cristo é uma obra. É uma obra que começou pelo chamado de Deus e pela sua aceitação. Deus chamou, você aceitou. Deus disse que Ele tinha poder para salvar. Deus disse que Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador dos homens. E você creu. Diga glória a Deus. Você creu. Eu acreditei, o pastor Wendel acreditou. Aí o que nós fizemos? Nós entregamos a nossa vida para Jesus nos construir. Nós decidimos seguir a quem? Seguir a Cristo. Amém? E quem segue a Cristo é discípulo de Cristo. Quem segue a Cristo, ele praticamente não vive mais para si mesmo. Paulo disse isso num dos cultos aqui no domingo, há uns 2 ou 3 domingos atrás. Paulo disse que a vida que ele vivia agora na carne, ele vivia pela fé. Ele falou: eu vivo, ou seja, eu sou Paulo, mas só que agora eu vivo para Jesus. Digam amém. Amém. Eu vivo para Jesus, eu vivo para aquele que me amou e se entregou por mim, que morreu por mim na cruz do Calvário. Eu decidi entregar a minha vida para Jesus e eu me entreguei totalmente para Jesus. Paulo não tinha, igreja, nada reservado em relação à velha criatura. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, o que nós éramos, o nosso modo antigo de viver, contrário à vontade de Deus, o nosso modo antigo de viver, depravado, precisa ser confrontado, para que a gente possa ter uma construção de uma vida espiritual agradável a Deus. Amém? É isso que é preciso. Pastor, o que eu preciso? Você para ser cristão, não adianta você concordar simplesmente com uma série de proposições do Evangelho. Por mais verdadeiras que as palavras sejam, não é só concordar, não é só crer na divindade de Cristo, não é só crer na salvação, não é só reconhecer que você é um pecador necessitado. Amém? Mas você precisa assumir um compromisso verdadeiro com Jesus. Porque mediante a confissão de fé na palavra dele,
eu também tenho que me comprometer. Ele me oferece uma graça, mas também requer uma demanda. Existe uma demanda. Qual é, pastor? Eu tenho que entregar a minha vida em compromisso com Cristo. Glória a Deus. Vocês têm que entregar a vida de vocês. Em que sentido? Deixando a vida velha para onde? Para trás. Deixando o comportamento pecaminoso de lado. Deixando de fazer a própria vontade. Sempre que tudo for contrário a Deus, você vai dizer que você não cede. Se é contrário a Deus, eu não vou fazer, eu vou resistir. Se eu não estiver conseguindo resistir, mas eu vou tentar resistir em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai te dar poder para se libertar no momento. Porque tem coisas que muita gente aqui está preso. Tem gente que não está podendo cumprir o compromisso completo. Uns talvez seja por relaxamento. Vem à igreja, mas estagnou. Mudou uma parte, mas não mudou totalmente. Diga glória a Deus. Você tem que mudar o quê? Você tem que mudar completamente. Principalmente, igreja, o pecado que tiver na vida tem que ser combatido. Cristão combate pecado até o final. Não se acomodem em nenhum tipo de pecado. A mensagem é essa: pastor, eu tenho um compromisso pessoal com Jesus, e Jesus é o meu Senhor, e Jesus, Ele disse, não peques mais. Ele não exigiu, o que Ele exigiu da mulher adúltera? Faça um compromisso comigo, vá e não peques o quê? E não peques mais. Aquele homem que estava na beira do tanque, 38 anos, ele encontrou com aquele homem, ele disse, olha, não cometa mais pecado para que não te sobrevenha coisa pior, para que você não sofra consequências piores. Não peques mais. Sabe por quê? Porque Jesus sabe que o pecado é a brecha que o diabo precisa. O pecado consentido é a brecha que o diabo precisa para destruir a sua vida. E ele tem destruído a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estão pagando consequências, sofrendo consequências dos seus erros. Quando nós erramos na vida, igreja, existe um preço a pagar, existem consequências. Eu falei aqui no domingo que uma base sólida na vida, uma base sólida para uma vida sólida, depende da integridade. A nível cristão depende de quê, pastor? Pessoas que estão se relacionando com Deus, mas observando profundamente o quê? A palavra. Esse é o segredo. Esse é o segredo de ver, para que você veja o céu se abrir, para que você veja o agir de Deus, para que você tenha estrutura. E Jesus ensinou isso. Quem ouve e pratica a palavra de Deus é como aquele homem prudente, cuidadoso, que constrói a casa sobre a rocha. Ele cavou fundo, ele estabeleceu os alicerces nessa base. E veio a tempestade, e veio o vento, e veio o fogo, e essa casa, ela não caiu. Diga glória a Deus. Você vai suportar os abalos da vida se você estiver firme com Jesus, se você estiver cumprindo a sua parte do compromisso, aceitando Jesus como Senhor, sem restrição. Que restrição é essa, pastor? Aquilo que a gente reserva, mas não é agradável a Deus. Tem gente que tem que perdoar, mas não perdoa. Tem pecados que são vícios na vida de uma pessoa que ela não confronta, mesmo depois que entra para a igreja, ela se acomoda. Esse é o problema. Tem uma multidão acompanhando a Jesus, mas Jesus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Ele quer pessoas que realmente se comprometam com Ele. A oferta dele é total,
A oferta dele é gratuita de salvação, mas ele quer a nossa entrega também total. Não adianta, pastor, eu sou meio cristão. É isso que eu quero que vocês pensem hoje. Será que vocês não são meios? Não estão na presença de Deus pela metade? Será que não está faltando algo a renunciar? O ego é muito forte, o orgulho é muito forte. Tem pessoas que eu preciso restituir prejuízos que eu causei. Tem pessoas que eu entrei para a igreja, estou dando umas de bom samaritano, mas tem pendências que eu posso restituir. E eu não restituí ainda, mas eu estou querendo o perdão de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Você está pela metade na presença de Jesus. Tem pessoas, pastor, que eu preciso ainda perdoar, tem pessoas que eu preciso pagar. Eu entrei para a igreja, mas eu ainda não paguei, eu ainda estou devendo, mas você vai dar um jeito de pagar. Sabe por quê? Porque você é servo de quem? Você é servo de Deus. Isso vai te incomodar. Isso vai te incomodar. Vai te incomodar porque tem pendências. E essas pendências têm que ser resolvidas. A mesma coisa são os pecados que nós temos ainda, irmãos. Tem pecados ainda. Eu preciso ir, como o pastor sempre diz no início do culto, me examinando. Eu preciso ir me examinando para ver o que me impede de ter uma comunhão firme com Jesus. É muito simples isso. Espera aí, o que está me impedindo de ter uma comunhão com Cristo? O que está me impedindo de ficar em paz com Deus? O que está me impedindo de não ouvir acusações? Porque a acusação é aonde? Quando a gente erra, a acusação é aonde? Ninguém sabe, mas a sua consciência está o quê? Ninguém sabe, mas a sua consciência o quê? Ela sabe. Ninguém sabe, mas aqui dentro tem um acusador. A sua própria o quê? A sua própria consciência. Você pode parecer muito bem na presença das pessoas. E não se preocupe muito com o que os outros vão pensar. Mas se preocupe com a sua o quê? Em estar em paz com a sua consciência com quem? Porque a sua consciência é só um que conhece. Só um que conhece o seu coração. Só um que conhece os seus pensamentos. Por isso que eu digo que muitas vezes eu posso me representar muito bem diante das pessoas. Eu posso estar aparentemente feliz, muito bem, mas só que tem uma acusação aonde? Na minha consciência. E essa acusação na sua consciência ninguém sabe, mas quem sabe? Deus sabe. Isso já é o suficiente. Já é o suficiente para que a sua vida espiritual ela seja paralisada. Não vai haver crescimento. Não vai haver crescimento. É uma vida é uma vida espiritual inacabada. Por quê, pastor? Porque tem algo escondido aonde? Na sua consciência. Só que nós pensamos que estamos escondidos, mas não estamos. Nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de um Deus onisciente, nós estamos falando de um Cristo onisciente, nós estamos falando de um Deus que vê o coração do homem. Então tem que ver como está o meu estado espiritual. Pastor, será que o meu compromisso pessoal com Jesus está íntegro? Será que a minha vida está toda voltada para as coisas espirituais? Ou eu estou na igreja com meus interesses?
Jesus está vendo que você está aqui porque você tem um interesse. Você está aqui por entusiasmo. Você está aqui porque você veio para cá. Daqui a pouco você sai daqui e vai para outro lugar. Mas você não procura o seu compromisso com quem? Com Jesus. Glória a Deus. Jesus tinha uma multidão seguindo a Ele. Tinha uma multidão seguindo a Cristo. Mas Jesus parou e chamou a atenção: não adianta me seguir. Quem me seguir tem que se comprometer comigo. Quem me seguir tem que cumprir, pagar o preço, para que tenha uma construção de uma vida espiritual agradável a quem? Agradável a Deus. Eu estou na igreja, pastor. Está na igreja, mas não gosta da nora, é implicância com a sogra, é problema com o vizinho, é soberba, é orgulho, mas está na igreja, está seguindo a Cristo. Fala demais, fofoqueira, fofoqueiro. Amém? Tem um vício que não quer vencer, faz as coisas na encolha, para ninguém saber. Só que Deus o quê? Deus sabe. Não adianta, é perda de tempo, irmão. É perda de tempo, nós estamos perdendo tempo. Tem que resistir, pastor, mas a vontade vem. Irmão, irmã, resista. Resista, se fortaleça, ganha tempo. Amém? Porque Jesus, ele oferece libertação. Qual é a oferta de Jesus, pastor? Libertação. Ele não oferece outra coisa, não. Ele quer te libertar. Ele quer te libertar dos seus pecados. Por quê? Porque as consequências dos pecados, elas são drásticas. E só assumindo esse compromisso firme com Jesus que vocês vão ficar livres. Só assumindo esse compromisso firme com Jesus que Deus vai confirmar a justificação. Deus vai confirmar essa justificação, Deus vai confirmar o batismo com o Espírito Santo, Deus vai conceder um novo coração disposto a obedecer, mas eu tenho que decidir o meu comprometimento com Cristo, a minha entrega total. Não adianta brincar de igreja. Nós temos que amar mais a Cristo. Amém? E Jesus, ele começa a peneirar a multidão através dessa palavra que nós vamos ouvir aqui agora. Jesus falou assim: não adianta a quantidade, eu quero o quê? Eu quero qualidade. Para ser o discípulo pessoal de Jesus, você tem que pagar o quê, pastor? Um preço. Você precisa se disciplinar, você precisa observar e fazer o que Ele está mandando. Você recebeu a salvação porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas agora você tem que fazer a sua parte, que é o comprometimento. Então não brinque de igreja, não venha para cá pastor, eu quero só a porta de emprego e ir embora. Eu estou querendo arrumar um varão. E Jesus virou um balcão de negócio, a relação com Cristo. Eu quero só libertar meu neto, eu estou querendo isso, eu estou querendo aquilo, eu estou querendo aquilo outro, e no final, compromisso mesmo com Jesus, não. Sempre tem uma coisa que você está ressalvando. Não, isso aqui não mexe não, pastor. Esse lado aí, pastor, ainda não, Senhor. Não mexe nesse desejo não, que esse desejo aqui, eu adoro ele ainda. Mas está na hora da gente renunciar. Está na hora de nós termos um compromisso verdadeiro. Comece a dizer: não, eu não quero, eu não posso. Ou eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas eu não devo.
para que você possa mostrar a Jesus que a sua vida pertence a quem? Pertence a quem? A Ele. Vamos ler aí. Lucas 14, versículo 25. Olha o que Jesus diz. Ora, ia com ele uma grande o quê? Esse é o problema, igreja. Seguir, todo mundo segue. Agora, vejam se vocês não fazem parte da multidão. Que multidão, pastor? Uma multidão cheia de intenções, mas não a intenção de seguir com comprometimento, com disciplina. A disciplina que Jesus nos orienta. Ser o que Ele quer que você seja e fazer o que Ele quer que você faça. Amansa um pouquinho. Tem gente muito bravo. Tem gente muito ignorante. Qualquer coisinha a pessoa está de cara feia. Aí se diz cristão. Ah, eu sou cristão. Cristão da onde? Cristão da onde? Você não abre mão desse ego. Você não abre mão dessa ignorância sua. Por quê, irmão? Ô irmã, por que não abre mão? Vai ser assim até quando? Até quando? Até quando você vai receber a temperança, a mansidão? Se você tem relação com Cristo, você tem que se acalmar. Você tem que segurar esse gênio. Você tem que segurar esse temperamento. Mas você diz que isso não, mas não, pastor, isso aí não, eu sou assim mesmo. Não, e sabe o que é isso? Reserva. Se comprometeu, mas reservou um lado que desagrada quem? Reserva. Não, esse lado aí não, pastor, a ignorância eu continuo sendo. Mas aí, sabe o que aconteceu? Sua vida espiritual, ela começou e depois aconteceu o quê? Parou. E é isso que Jesus quis dizer. Você começa, mas não termina. Você começa a obra, mas não calcula o custo. Você começa a obra, mas não mede. Espera aí, se eu entrar para a igreja, se eu confessar Jesus, eu vou ter que deixar de ser essa pessoa. Eu vou ter que deixar de fazer o que eu faço. E é isso mesmo. A primeira coisa que vem na cabeça da gente são as coisas erradas que nós estamos acostumados a praticar, conscientes e também muitas vezes inconscientes. Mas eu vou falar das conscientes. Tem coisas conscientes que a pessoa, apesar de ter confessado Cristo como seu Senhor, mas esse comportamento consciente, negativo, a pessoa botou no cantinho. Não, isso aqui não. Eu sou de Jesus, mas esse ladinho meu, eu não deixo. Esse lado errado, esse comportamento errado, eu não deixo. Mas Jesus falou que eu tenho que amar mais a Ele do que qualquer coisa na minha vida, até mesmo a minha família. Até mesmo a minha família. Eu tenho que amar mais a Jesus do que qualquer pessoa, até mesmo da minha família. Pastor, idolatra filho, idolatra mulher, idolatra esposa, idolatra esposo. Se for mais do que Jesus, você não é de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Jesus falou, vamos passar uma peneira. Tem gente aqui que está pela metade. Tem gente que está me seguindo, mas está precisando entender o que é o discipulado. Discipulado é renunciar. Quer desenvolver, quer construir, quer que essa estrutura espiritual ela realmente seja consumada. Renuncie aquilo que está atrapalhando a sua relação com quem? Com Deus. Talvez você não consiga resistir. Talvez você ainda não consiga resistir. Vamos ser sinceros, pastor. Eu tenho que renunciar, mas eu não estou conseguindo o quê? Resistir. Mas eu vou pedir força a quem? Eu vou orar mais,
eu vou pedir força a Deus, eu vou pedir a Deus para limpar o meu coração, para me dar um pensamento novo, para produzir em mim um arrependimento sincero, e eu vou mudar o quê? Eu vou mudar o meu pensamento. Esse pensamento tem que ser mudado. Esse pensamento não pode continuar, porque esse pensamento, ele está atrapalhando a sua vida com Cristo. Amém? Você pode dizer assim, mas eu não consigo resistir. Mas você vai ter que continuar tentando, você vai ter que continuar negando esse desejo, você vai ter que continuar dizendo não, você vai ter que continuar orando a Deus para tirar isso do seu coração. Amém? Jesus diz assim, olha, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria o quê? A sua própria vida. Não pode ser meu o quê? Não pode me seguir. Não pode me seguir, não pode começar a caminhada comigo. É isso que ele está dizendo. Está amando mais a mãe, está amando mais o pai, a mulher, o filho, irmão, irmã, a própria vida. Essa própria vida é o que, pastor? Os seus desejos, os seus negócios são muito mais importantes do que Cristo. As suas paixões são muito mais importantes do que Cristo. Se você não tiver disposição de amar menos isso, você não pode ser um discípulo de Jesus, porque aborrecer quer dizer o quê? Amar menos. Não é odiar, mas é amar menos. Não vai odiar pai, não vai odiar mãe, mas essas pessoas não podem estar acima de quem? Não pode estar acima de quem? De Deus. Netinho. Ah, meu netinho, pastor, meu netinho é a coisa mais linda, amém. Mas não idolatra não, irmã, cuidado, hein? Não idolatra não, porque você compromete o seu compromisso. Cuidado com esse ciúme da mulher, hein, irmão. Esse ciúme doentio seu, hein, irmã. Ciúme louco, marido, vou matar, vou fazer, vou acontecer, vai. Deus está olhando essa disposição sua de lutar fervorosamente por esse homem, a ponto de entregar sua própria vida, a ponto de destruir a sua vida por causa de alguém. Mas você deveria entregar sua vida para quem? Para Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Tem muita gente que está seguindo a ele, mas tem segundas intenções, tem coisas ocultas, tem interesses pessoais, tem coisas que adora mais do que ele. Eu gosto de trabalhar, mas já amei mais o meu trabalho do que o próprio Cristo. Eu acredito no Senhor sim, mas o trabalho, os bens estavam em primeiro lugar, irmãos. Os prazeres da minha vida estavam em primeiro lugar. Eu queria satisfazer os meus desejos e não resistia. Não é porque, pastor, o senhor venceu tudo? Não venci tudo não, mas eu tenho que resistir. Eu tenho que resistir, vocês também. Ninguém aqui venceu tudo. Mas a nossa luta é essa. A nossa luta é essa. Vou explicar mais. Jesus fala mais. Nós não vamos parar nesse versículo não. Mas a nossa luta é essa. A nossa luta é contra tudo aquilo que quebra o nosso relacionamento com Jesus Cristo. E ser cristão é lutar contra o seu eu todos os dias. É lutar contra os seus vícios todos os dias. É lutar contra os desejos que afloram de repente. Amém? Pastor, eu vou lutar. Aí Jesus fala assim, olha, e qualquer que não levar a tua cruz
a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu o quê? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como o quê? Acabar. O cenário cristão hoje é esse. Pastor, o que há dentro da igreja? Uma porção de gente com a vida espiritual estagnada, porque não mediu, porque não decidiu investir tudo, parou no meio. O cenário cristão hoje é esse: pessoas que começam e não terminam, pessoas que se dizem cristãos de boca. É isso que eu quero dizer. Será que você não é um cristão de boca? Pastor Luiz Fernando, será que eu, perguntando para mim mesmo, e cada um pergunte para si mesmo, que você não é um cristão de boca? Será que não tem alguma coisa que você ainda não terminou? Será que não tem pendência? Você não calculou o custo e parou no meio do caminho. Vamos repetir esse versículo 28, depois nós vamos voltar no 27. Qual de vós, querendo edificar uma torre, ou seja, que torre é essa, pastor? A sua vida cristã. Qual de vós, querendo viver com Cristo, não parou primeiro para ver o gasto? Qual é o gasto? O que você tem que renunciar. O gasto, seu Carlinhos, é o que o senhor tem que renunciar. Pastor, eu renunciei a muita coisa, mas eu guardei alguma coisa que eu não queria renunciar. Por quê? Porque você ama mais essa situação. Esse comportamento, essa coisa, essa pessoa deveria ser renunciada, mas você guardou porque você ama mais, ao invés de aborrecer. Ao invés de amar menos, você ama mais. Você não imaginou, não pensou nessa renúncia. Você renunciou ao cigarro, à bebida, à noitada, renunciou a uma porção de coisas. Quem olha para você pensa assim, está um anjo, mas tem alguma coisa que está faltando ainda. E a obra sua está pelo quê? Sua obra não terminou, está pela metade. Quem está entendendo, diga amém. São pessoas que têm aparência, são pessoas que estão com a casca do cristianismo, são pessoas que têm envolvimento mínimo, estão na igreja, mas o envolvimento é mínimo, o envolvimento com Jesus é mínimo, não deixam de ser aquilo que amam ser, mas sabem que esse tipo de comportamento é contrário a quem? É contrário a Jesus. Mas eu não vou deixar, pastor, sabe por quê? Porque eu sou assim mesmo. É esse comprometimento mínimo. Você tinha que renunciar mais coisa, mas parou no meio do caminho. Por isso que eu digo, façam hoje uma análise, pastor, eu vou renunciar tudo. Eu vou renunciar tudo para estar em Cristo, para que o meu envolvimento com Cristo seja total. Mas a pessoa se adapta à igreja de forma conveniente. Não, se isso aqui me convém eu faço, se não me convém eu não faço. Se for conveniente esconder esse comportamento aqui, eu vou esconder. É isso que Jesus está falando. É essa renúncia que você não calculou, mas você deve fazer, você deve renunciar. Você não calculou, mas Jesus está te alertando hoje, para você gastar o resto que precisa gastar, para você abrir mão desse tipo de comportamento, desse tipo de coisa, desse tipo de pessoa, porque você tem que se comprometer totalmente com Ele, porque senão o cenário da sua obra cristã, da sua vida cristã, vai ser o quê? Ruína, uma coisa que começou e não o quê? Não terminou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, estou entendendo o que o senhor está falando. Eu me acomodei.
Eu me acomodei, mas não me incomodei. Eu me acomodei, mas não aborreci a minha própria vida. Pelo contrário, eu amei mais a minha própria vida, como ele disse no versículo 26. A religião para você é proteção de coisas desagradáveis da sua vida, mas não é uma entrega total com renúncia. Tem gente que acha que igreja é para quê, pastor? Igreja é para arrumar emprego, igreja é para se livrar de macumba, do pó, do feitiço, do encantamento, e é isso que a igreja tem ensinado. As pessoas saem daqui, vai para a igreja de revelação, se envolve com uma opção de coisa, aí depois fica com a cabeça toda atribulada, todo cheio de confusão. Mas por quê? Porque o ensino aqui é o quê? O ensino dessa igreja aqui é levar você a Jesus Cristo. O ensino dessa igreja aqui é apontar o reino de Deus. O que o pastor Luiz Fernando, pastor Wendel, pastor Arimaldo pregam aqui nessa igreja, a escola bíblica aqui, não é prosperidade não. Prosperidade não é mensagem de igreja. Igreja de Cristo que prega prosperidade não é igreja. Pode escrever, escreve o que eu estou falando e registra, porque é verdade. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus Cristo disse: dificilmente os ricos entrarão no reino de quem? Do reino de Deus. Se Jesus falou isso, por que a igreja prega prosperidade? Por que a igreja incentiva todo mundo a ficar rico, se a riqueza pode ser um mal? Amém? Pastor, então quer dizer que ninguém pode ficar rico? Não, eu não estou falando, foi isso que ele falou, e nem foi isso que eu falei. Amém? Não foi isso que Jesus falou. Dificilmente os ricos entrarão aonde? Por quê, pastor? Porque a riqueza, naturalmente no ser humano, ela gera o quê? Autossuficiência, falta de necessidade de quem? De Deus, porque eu acho que eu tenho o quê? Que eu tenho tudo, porque o dinheiro me dá tudo. Eu transformo a riqueza no meu próprio quê? No meu próprio Deus. Por isso que é arriscado. Agora é muito bom quando você entende isso. Aí você pode adquirir as coisas. Aí você pode trabalhar mais. Mas você coloca Jesus sempre em primeiro o quê? Primeiro lugar. Você sempre honra Ele. Você sempre honra Ele com a sua riqueza. A sua riqueza você serve mais as pessoas, você ajuda mais as pessoas, você sabe usar a sua riqueza como Ele mandou. Zaqueu entendeu isso. Zaqueu era um coletor de impostos rico, milionário, mas ele mesmo, quando ele teve um encontro com Jesus, a palavra diz que ele se dispôs a fortalecer o relacionamento dele com Cristo e romper com ele mesmo. Ao invés de amar a própria vida, satisfazer os próprios desejos, Zaqueu falou assim para Jesus: olha, eu dou 50% dos meus bens de oferta, para começar. Aquilo que eu roubei, Senhor Jesus, eu vou restituir. Eu vou restituir 4 vezes o quê? 4 vezes mais. Por quê, pastor? Porque Zaqueu roubou, se ele roubou 10 denários, ia devolver 40. Porque a lei mandava, a lei de Moisés mandava. Se você roubasse um animal, você tinha que devolver quanto? Você tinha que devolver 4, era a lei de Moisés. Jesus pregou debaixo da lei. Jesus pregou debaixo da lei. O Novo Testamento, irmãos, ele começa quando a igreja recebe o Espírito Santo. O Novo Testamento começa depois que Jesus morre. Antes da morte de Jesus, não é Novo Testamento. Novo Testamento começa depois que Jesus Cristo o quê? Depois que Jesus Cristo morre. Entendam isso. Porque, pastor, tem coisa aqui do tempo da lei aqui em Jesus, por isso que muita gente faz confusão.
Por quê? Porque o ministério de Jesus foi dentro da lei. Apesar dele estar proclamando o reino de Deus, apesar dele estar pregando a graça, a salvação pela graça, mas ele ministrou no tempo da lei de Moisés. Então, quando Zaqueu se comprometeu a devolver 4, não é porque ele era generoso, mas ele quebrantou, ele se arrependeu do roubo. Ele falou assim: realmente, eu tenho pessoas que eu lembro, que eu sei que eu roubei, que eu estou aqui. Ele era coletor de impostos, ele chegava igual um fiscal de renda, um fiscal do trabalho, que chega na empresa sua e fala assim: olha, eu te peguei aqui numa falha. Você me dá tanto que eu vou ver o que eu vou fazer aqui, vou ajeitar. Corrupção, diga glória a Deus. Mas aqui eu pegou e falou assim: não, eu vou devolver o que eu roubei. Tem muitas pessoas que eu roubei, tem pessoas que eu vivo roubando, e eu vou devolver tudo que eu roubei. Ele se arrependeu. Amém. Irmãos, Jesus está falando aqui que não adianta hipocrisia dentro da igreja. É isso que ele está dizendo aqui. É por isso que muitas pessoas criticam a hipocrisia que existe dentro da igreja. Seguir a Cristo requer condições. Isso aí não adianta negar. Pastor, o senhor tem que melhorar alguma coisa? Tem. Vocês têm que melhorar alguma coisa? Tem. Mas tem que ter essa consciência. E uma palavra dessa é para despertamento da igreja. Essa palavra aqui é uma palavra de graça, não é de condenação, não. Jesus está chamando a nossa atenção para que nós venhamos a segui-lo de uma forma verdadeira, da forma devida, da forma que seja certa. Pastor, tem uma disciplina nesse discipulado? Claro que tem, é um padrão, é um compromisso sério, é um compromisso exclusivo com Jesus. Seguir Jesus é ser fiel a Jesus, é aprender a palavra dele, é obedecer a palavra dele, é identificar-se com a causa dele. Digam glória a Deus. Glória a Deus. E para isso é preciso de renúncia. É preciso o quê, pastor? Renúncia. Deixar outras coisas. Aí Jesus começou logo falando da família. Porque tem gente por causa da família, Cristo se torna segundo o quê? Segundo plano. Amém? Realmente deixar. E naquela época isso aconteceu literalmente. Na época de Jesus, segui-lo qual era a verdade, pastor? Deixava casa, deixava emprego. Os discípulos fizeram isso. Pedro e André fizeram o que, pastor? Pegaram o barco, deixaram e foram atrás de Jesus. Tiago e João, a mesma coisa. Mateus largou a coletoria de impostos, seguiu a Jesus. Significou naquela época, literalmente, não que hoje seja assim. O que foi aquilo, pastor? Um significado espiritual. Deixar tudo não quer dizer que você tem que abandonar. Quer dizer o quê? Que você não deve amar mais, que você não deve fazer do seu emprego a razão da sua vida. A razão da sua vida é Jesus, porque o seu emprego é temporal, os seus bens são temporais, a sua casa é temporal, a sua família também é temporal. Você tem que ganhar a sua família para quem? É isso que você tem que fazer. Agora esse negócio de ficar agarrado com o filho, com o marido, com a esposa, morreu, eu quero ir também, negativo. Nós temos que ter maturidade espiritual. Pastor, fulano morreu, agora minha vida não tem sentido. Você pode até falar, irmão, mas cuidado, hein? Olha a sua consciência com Deus. Eu já vi aqui velório de gente que se diz cristão, coisa terrível. Nem gente do mundo age daquela maneira. Desespero total. Gritaria, caixão caindo no chão, uma confusão danada. Um alvoroço. Não, aí a gente chega, irmão, fica firme, Deus é contigo, nós estamos juntos. Aí a pessoa, não, pastor, amém, amém, amém. Quando vai na hora que vai fechar o caixão, não! Pula em cima, é de dar susto.
Teve um que eu tomei um susto e falei, que é isso, gente? Mas por que isso? Comprometimento, reservas, amava muito mais a família. Ah, pastor, mas o senhor não ama a sua família? Não, amo sim, mas Jesus está dizendo aqui, eu tenho que aborrecer. O que é aborrecer? Esse termo aborrecer quer dizer amar o quê? Menos. Aborrecer quer dizer o quê, igreja? Amar menos. Aborrecer quer dizer amar menos. Vê aí, meu filho, mais rápido, meu filho, para não atrapalhar o culto, meu filho. Amém, igreja? Pastor, o que é necessário hoje? Essa entrega interior total. O que Jesus quer hoje? Quer que você largue o seu trabalho? Quer que você largue a sua família? Não, mas que o seu coração seja totalmente de quem? Seja totalmente dele. Não haja nada que ocupe em primeiro lugar na sua vida. Renunciar ao pecado com arrependimento. Primeiro passo da conversão. Pastor, eu declarei guerra contra os meus o quê? Já viu aí, menino? Declarei guerra contra os meus o quê? Declarei guerra contra os meus o quê? Contra os meus pecados. O primeiro passo é esse. É a renúncia, pastor. Renúncia ao pecado com arrependimento. Primeira parte, eu vou abandonar o pecado. Eu vou mudar o meu comportamento. Eu não quero dar mais vazão às minhas atitudes pecaminosas. A minha luta agora é essa. Mesmo que você não esteja conseguindo. Mas não se agrade do seu pecado, não. Pelo contrário, odeie. Ainda que ele esteja te dominando. Pastor, mas isso aqui é muito bom. É, irmão, parece que é bom, mas não é não. Se eu falar que o pecado é gostoso, nós vamos estar contrariando a palavra de Deus. Jesus odiava. Se Jesus odiava, você também tem que o quê? Deus odeia, você também tem que o quê? Você tem que odiar, se você é cristão. Poxa, eu gosto muito disso. Estou disposto, amanheci hoje pronto para pecar. Não, irmão, diga não. A vontade vem, mas você resiste em nome de Jesus. Arruma outra coisa para fazer. Vai jogar bola, vai lavar um bocado de prato, vai limpar a casa, desliga o celular, para você poder vencer. Pelo menos ganhar tempo. Pastor, está difícil, mas estou ganhando tempo, estou correndo por fora. Amém? Diga glória a Deus. Aí ele disse assim, olha, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem começar a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde o quê? Todo mundo está vendo você vir para a igreja e você andar contrário ao princípio da igreja. Todo mundo está vendo que você começou uma coisa, mas não se entregou totalmente, não se dedicou totalmente. Todo mundo está vendo você na igreja, mas vê o seu comportamento contrário a Cristo. Todo mundo está vendo que você é membro da igreja, mas você tem um comportamento que desabona a sua conduta, que desabona o seu cristianismo. O seu cristianismo é de boca. Glória a Deus, porque você não está se esforçando para poder ser completo. Você não está se esforçando para ser um cristão acabado. A obra de Jesus ser completa. Pastor, eu estou lutando contra mim mesmo, mudando a minha mente, mudando o meu comportamento.
abrindo mão dos pecados específicos, porque nós temos pecados específicos. Tem gente aqui que tem vício, como eu também tenho. Só que isso aí vou ter que fazer o quê? Tem que lutar. Tem gente que o vício é o quê? Ignorância. O outro é mentira. O outro é prostituição. O outro é adultério. Não estou dizendo que não tem, não. Mas tem que o quê? Tem que enfrentar. Tem que enfrentar, porque a obra não pode o quê? A obra não pode parar, irmão. A construção cristã não pode parar. A vida cristã, a sua vida com Cristo não pode parar, porque você tem um compromisso com Ele. Não deixe estagnar a sua vida, não deixe que nada faça com que a sua vida pare. Não deixe que os problemas da sua vida, as mágoas que deixam você, pastor, eu estou aqui dentro da igreja, mas estou magoada com meu marido, mas Jesus sabe. Não, Jesus não sabe não, Jesus quer que você coloque essa mágoa para fora. Ele até sabe, mas Ele não quer que você fique com isso no seu coração, porque isso impede o seu crescimento espiritual. Isso impede que a obra dessa construção espiritual seja concluída. Esse templo espiritual vai ficar em ruína, vai ficar inacabado. Está parado no meio, pastor, não terminou. Não terminou porque tem coisas ainda, pecados específicos, vícios que estão escondidos, vícios que estão te comprometendo. Então esteja disposto, abra mão e clame a Deus para que Ele te liberte. Busque ser justo. O reino de Deus é paz, alegria e o que, igreja? Justiça no Espírito? No Espírito Santo. Tem gente que quer paz e quer alegria, mas não quer justiça. Eu quero paz, pastor. Eu quero alegria porque eu quero prosperidade. Eu quero paz porque eu não quero problema. Mas não quer ser justo aos olhos de Deus. Então o reino de Deus não é estabelecido. A obra parou pela metade. Você só adquiriu, só construiu a relação com Deus naquilo que te convém. Você colocou o alicerce, levantou a metade da parede e parou. Vamos repetir? Para que não aconteça, 29, de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer de você. Ou seja, você vai ser envergonhado. Porque você diz que é cristão, mas não age como o quê? Não age como um cristão. Você diz que é cristão, mas não age como cristão. Por isso que as pessoas vão zombar de você. Aí, diz que é cristão, mas como é que fica? Como é que zanga, como que vira a cara, como que não cumprimenta as pessoas. Sai da igreja com tromba, vamos dizer assim, igual um elefante. Cara feia. Você não deve ser assim. O alicerce começou e não vai terminar, não vai largar esse comportamento, não vai largar essa mania de ser. Até quando você vai ficar presa ou preso nesse tipo de comportamento? Diga glória a Deus. Irmãos, a obra tem que ser completa. Busque a justiça como Jesus falou. Ande pela Bíblia, ande pela palavra de Deus. Pastor, a Bíblia manda ser manso. A Bíblia manda ser prudente como a serpente, manso como a pomba. Jesus disse que eu tenho que ter temperança, autocontrole, domínio próprio. Eu não estou conseguindo, mas eu vou tentar, eu vou pedir força a Deus, eu vou pedir uma unção de Deus, até que eu consiga, em nome de quem? Em nome de Jesus. Você não pode parar. Não, eu estou nessa condição. Mude essa condição, irmão. Eu não vou ficar em cima de você, não. Ninguém vai ficar apontando o dedo para você, não. Eu preguei aqui no domingo que Jesus disse o quê? Se você está enxergando o cisco no olho do seu irmão, primeiro veja que no seu tem o quê? Tem uma trave. Você vê um cisco no olho da pessoa, mas não está vendo a trave que tem nos seus próprios olhos. Então cada um examine a si, cada um cuide da sua vida.
Pastor, preciso falar com o senhor, meu problema é esse. Meu irmão, vamos orar, vamos fazer assim, 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 eu vou orar por você, e pronto, e acabou. Você só não pode parar de combater esse problema. Você só não pode parar de lutar, porque você tem um compromisso com quem? Com Jesus. Identifique a inveja, identifique o orgulho, identifique a resistência em perdoar, identifique. Amém? Jesus disse numa passagem, igreja, que era melhor arrancar o olho ou cortar uma mão, se eles fizer pecar. Pastor, mas literalmente é isso mesmo, para arrancar os olhos? Não, Jesus está falando para você confrontar com as tentações, não permita que elas prevaleçam, lute contra elas até que você vença. É isso que ele quer dizer. Ah não, vou cortar minha mão, vou cortar meu olho, vou cortar isso, vai acabar não sobrando nada. Se começar a cortar tudo que está pecando, capaz de não sobrar nada. Glória a Deus. É fazer o que, pastor? Confrontar. Confrontar e vencer. Confrontar e vencer. Outro ponto aqui para a gente encerrar. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz no 20, vamos voltar no 27. Qualquer que não levar o quê? A sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu o quê? Meu discípulo. Jesus está falando para você renunciar a você mesmo. Levar a cruz é negar a você mesmo. Diga não ao seu eu e diga sim para Cristo. Pastor, não sou eu mais, é Cristo. A minha vontade fala, mas eu nego a minha vontade, porque agora quem manda é Cristo. Cristo é o meu Senhor. Meu ego não tem mais força, porque eu tenho comprometimento com Cristo. Talvez o ego ainda esteja atormentando, talvez a tentação do seu ego ainda seja muito forte, mas você tem que determinar vencer, porque Jesus te dá essa capacidade de vencer, porque Ele venceu por você, e Ele te deu o Espírito Santo para te fortalecer, para você também vencer. Diga glória a Deus. Crucifique o seu eu, irmão. Crucifique a natureza corrupta. Isso tem que ser todo dia. Pastor, é só hoje? Não, todo dia você vai ter que frear. Todo dia você vai ter que repreender seu pensamento. Todo dia você vai ter que repreender seu sentimento. Todo dia você vai ter que repreender o seu eu. Essa vontade sua ainda é soberana? Repreenda ela. Pastor, não adianta, mas repreenda, irmão. Porque esse poder vem de quem? Esse poder vem de Deus. Repreenda em nome de Jesus. Amém. Já não é você mais. Já não é mais a sua vontade. Paulo diz, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu mais. A vontade minha, pastor, é gritar. A minha vontade é esculhambar. A minha vontade é fazer, acontecer. Mas já não é mais você. Já não é mais você. Jesus Cristo que vive em quem? Jesus Cristo que vive em você. A sua entrega incondicional a Cristo, não tem reserva, não tem esse lado, não tem esse tipo de comportamento, não tem esse tipo de vício. Tudo isso foi renunciado em nome de quem? Renuncie tudo em nome de quem? Renuncia ao vício, renuncia a relação com quem não presta, renuncia a relação ilegal, renuncia tudo em nome de Jesus, porque é isso que vai determinar uma construção valiosa, espiritual aos olhos de Deus. É isso que vai te honrar diante do Senhor Jesus, a sua fidelidade, diante de Deus. Nós precisamos buscar essa fidelidade.
o nosso comprometimento. Você vai perder a sua vida. Jesus disse: aquele que me amar vai perder a própria vida para mim. Perca a sua vida para Ele. Amém. Pastor, eu estou entregando a minha vida para receber uma nova? Para ser uma nova o quê? Para ser uma nova criatura. Eu estou perdendo a vida, mas eu vou ganhar uma nova vida. Eu estou abrindo mão do ego, que sente, que pensa, que planeja, para viver nos pensamentos de Deus. Mas eu vou receber uma nova vida. E essa vida é a vida do quê? A vida eterna. Amém. Fecha a Bíblia.